Quarta-feira, meio da semana, dia de Papo Empreendedor, nossa live de número 78 com a Tatiana da Rede Elo. Uma história incrível, onde além de trazer a história, porque você sabe que menos fórmulas e mais experiências, a Tatiana vai no mercado. A Tati já chegou, sejam bem-vindos. Agora Cheguei. chegou direto de Juiz de Fora. Cheguei de trem, Grazi. Tati, cortou. Só um minutinho. Você tá me ouvindo? Vocês estão ouvindo? Eu tô ouvindo. Vocês estão ouvindo bem? Tudo ok? Seja bem-vinda, Tati, aqui na Inspiração. Uma honra recebê-la. Muito bom, Grazi. A honra é toda minha, viu? Prazer enorme estar aqui. 78 lives, Tati. A tua, com certeza, vai ser outra aula de MBA, que eu sempre digo aqui, né? É menos fórmulas e mais experiências. É com a história do outro que a gente aprende, é com a história do outro que a vida se faz. É verdade, Grazi. Eu acredito muito nisso. Eu me lembro assim, já fiz muito curso, você assiste muita palestra, mas assim, é tão bom um olho no olho, um papo com quem faz, com quem tem a mesma dor que você, né? Isso daí é fundamental. E como eu sempre. Não é, a vida não é fácil para ninguém, né, Tati? Porque às vezes as pessoas olham e falam, nossa, é fácil para Tatiana. Não é fácil para ninguém. Tati, e a gente sempre começa aqui apresentando o convidado pela voz dele mesmo. Eu gostaria que você começasse, Tati, aqui pra gente, contando a tua história. Quem é a Tatiana? Quem é a Redielo? O que te trouxe até aqui? Então, a Tatiana, né, eu sou uma pessoa aí muito comprometida com a minha vida, né, com a oportunidade que eu acho que Deus me deu de estar aqui, de estar fazendo diferença na vida de quem convive comigo. Eu acho que isso é fundamental, seja na minha família, seja no meu trabalho, seja onde eu estiver. Então, assim, ao longo da minha trajetória, eu sempre fui uma buscadora, sabe? Uma buscadora do sentido da vida, é, buscar contribuir de alguma forma, buscar fazer a diferença. E eu me formei em economia, né? Nunca imaginei trabalhar com a família, rediar uma empresa familiar. E desde novinha, sempre acho que tive muito na veia o empreendedorismo, porque eu vendia brigadeiro na rua com 10 anos, eu dava aula particular com 15, na faculdade fiz estágios e busquei esse caminho do empreendedorismo, de trabalhar em grandes empresas. Tive uma rápida experiência numa grande empresa que foi a Votorantim Metais. Por um ano eu fui estagiária trainee. Ali para mim foi muito, muito enriquecedor. E, e aí o coração me prendeu. Ser feliz no mundo profissional, mas também sempre sonhei ser mãe, sempre sonhei ter minha família. De repente, a gente esquece, né, como que funciona tudo junto. A gente não pensa nisso. E aí eu já ali muito envolvida, apaixonada, querendo, né, casar e não tinha como conciliar essa vida de executiva, porque não era em Juiz de Fora. Eu trabalhava em Vazante, que é norte de Minas, na maior empresa, na maior mina que tem, né, no mundo, de Vilemito e Calamina. E aí meu pai me fez esse convite. Falei, minha filha, eu tenho uma oportunidade, né, para você, eu tô precisando de ajuda e tal. E eu topei empreitada e tô aí, né, ao longo desses 21 anos, junto. A Rede é uma empresa familiar, como eu disse. Meu pai é o fundador. Depois entrou meu tio, que é sócio dele.
E nós temos 8 postos, são 5 em Juiz de Fora. E ao longo dessa trajetória, muita coisa aconteceu, né? Muitos altos e baixos. Fui também me especializar, fui para a área de gestão, finanças, né? A gente sempre buscando ali conhecimento para poder avançar. A gente não Não, para, né, Tati? não para. E aí, 3 filhos, né, Grazi? Que eu falo que são meus E você, maiores projetos de vida. É, Nossa, sim, sem palavras para isso. E ainda sou também trabalhadora espírita, que é, é, é uma coisa que eu não abro mão, que me dá energia, me dá gás para eu poder dar conta de tudo. você sabe, né, Tati, a hora que você fala, vocês têm uma história, uma ligação de família extremamente Sim, forte. Essa coisa, né, de estarem juntos. Você acabou de dizer assim, meu filho é o maior, meus filhos são meus maiores projetos de vida. sim. E eu estava pensando outro dia, olhando para o meu filho que acabou de se formar, e aí fui retomando a história. E aí você fala, será que eu estou cumprindo a minha missão? Às vezes as pessoas ficam com essas perguntas, né? Aham. Aí a hora que você olha, você fala assim, não, tá cumprida, agora tá o quê? Quando tá formado, começou a trabalhar, tá começando. E às vezes a gente se perde no caminho, né, Tati? Você falou, eu estava no mercado, eu nunca pensei em trabalhar com a família. Uhum. E de repente meu pai faz o convite e eu também queria ser mãe. E às vezes a gente foge muito do núcleo familiar. Como foi para você fazer essa volta? O que te trouxe de volta? Aceitar esse convite do seu pai? Então, eu acho que foi uma oportunidade de conciliar as coisas e de também. Meu pai sempre foi assim. Eu sempre admirei muito meu pai. E meu pai nunca deu moleza, sabe? Não foi aquela coisa, vem cá, filhinha, não. É assim, fui muito mais exigida, com certeza, do que qualquer outra pessoa. Então, aquela vontade de você chegar lá, de você provar que você é capaz, de você provar que você é competente, que você chegou para fazer acontecer, isso daí traz um gás, né? Porque eu brinco assim, dá para ensinar tudo, mas ensinar a ter vontade não dá, né? Então, é a vontade mesmo de realizar, a vontade de chegar lá, de provar para si mesmo que você é capaz. Então, acho que é muito isso. Ô, Tati, e quando você fala de vontade, isso você falou uma coisa super importante, porque às vezes a empresa contrata alguém de fora e quer que motive os outros. Isso é Uhum. motivação, é motivos para ação, vem de dentro. Seu pai fez o convite, mas você tem a vontade, né? A gente tem a vontade, aquela vontade de realizar. E você falou do serviço na casa espírita também. Sim. Como que você enxerga todo esse seu trabalho de servir, de ajudar? Porque você começou falando, Grazi, eu sou uma buscadora. Eu quero fazer a diferença. Uhum. E eu quero fazer a diferença nas pessoas que estão aqui. Essa parte da doação do tempo, de estar ali junto, como que ele se encaixa também no negócio? Antes da gente entrar no tema, como você falou, porque faz muito sentido. Assim, esses dias eu estava com uma grande empreendedora judia e ela disse assim: eu dou até doer, dou até me incomodar. Uhum. Eu tenho amigos que dou, eu não chego a tanto, dou 60% do lucro e cada Uhum. vez mais eles têm lucro, têm lucro, têm lucro. Uhum. E não é só o dinheiro, é o tempo também. Como que você acha que isso influencia no negócio, Tati? Já que você tem uma Total. presença constante. Total, total. Porque tá ligado ao propósito de vida, né? Isso tudo tá ligado ao propósito de vida. A nossa vida não pode se resumir à empresa, não pode se resumir à matéria, né? É aquela coisa, qual o legado que você quer deixar? Quando tudo apagar, quando as luzes se apagarem, o que que vai ficar? Né? O que que você vai deixar no coração de quem te conheceu, de quem passou por você? De um funcionário, um ex-funcionário, um fornecedor, seus clientes, a sua família, né? Como que as pessoas te veem? Como que, né? Então, assim,
tá tudo interligado. Nós não somos caixinhas, nós somos um ser integral. E aí, a doutrina espírita, ela, para mim, assim, ela é meu alicerce. Por quê? Eu acredito que a vida vai muito além daquilo que você está vendo, está enxergando, do lucro, do produto que você está fabricando, do serviço que você está entregando, né? A gente está ali, quem está na nossa frente é o ser humano, antes de tudo. Então, se você não tem um propósito muito forte na sua vida, como que você encontra motivação para superar as dificuldades que surgem no seu dia a dia, né? Como que você faz ali? Porque a vida, ela não para você refletir, o que que eu vou fazer agora, né? O que que eu falo aqui para essa pessoa? A vida vai acontecendo e você precisa estar pronto ali. Então, assim, quem está na minha frente é um ser humano. E aí, né? O que que eu faço agora? Então tudo, tá tudo muito interligado, propósito de vida. Aí você vai para uma busca do autoconhecimento para você se conhecer, saber o seu lugar de potência, sabe? Saber assim, quais são as minhas maiores habilidades. O que eu posso contribuir com o mundo aqui na minha empresa através do que eu faço? Como que eu contribuo? Eu acho que é uma coisa muito ligada a esse autoconhecimento, né? Esse mergulho para dentro. E isso reflete totalmente na empresa, no Sem mercado, dúvida. vocês cresceram muito. A, a, a empresa, Tati, você está há Sim, 21 anos. estou. Completou agora em fevereiro Quando 21 anos. mudança de fase, 21 É, anos. é. Ô, Tati, e a empresa existe há quanto tempo? Desde 1983. Eu Quando você tinha, chegou em eu tinha 1983, você 1983. tinha? Meu pai era ele viajava, né, se mudando, construindo a ferrovia do aço, mas ele sempre sonhou em voltar, muito ligado à família, então ele sempre sonhou em voltar. E aí comprou o primeiro posto numa cidadezinha aqui perto, e, e eu cheguei, né, cheguei no momento, era outro momento, né, eu fiz muitas transformações na empresa. Eu me lembro, assim, era máquina registradora, nem computador tinha na pista, sabe? Então, assim, eram outros tempos, não tinha nenhuma mulher trabalhando, né? Meu Deus, assim. Então, assim, eu vim, já tinha bebido na fonte de uma grande empresa, né? Estudei, estava cheia de conhecimento, cheia de vontade. Então, ali eu fui implementando várias inovações que eu acho que é uma coisa importantíssima para você se destacar também no mercado muito competitivo, seja o meu, que é o de posto de combustível, né? Seja uma padaria, um salão de beleza, seja uma indústria. Né? Hoje está tudo muito competitivo. É um desafio, né, Tati? Mas você chegou com essa grande Sim. vontade. Como foi quando você chegou? Quais foram os seus maiores aprendizados e desafios onde você trazia o seu pai que já tinha começado, você que estava com todo esse gás, como foi isso? Essa chegada? Porque aí está o bug de muitas empresas. Esse encontro das gerações. Como foi isso para você? Desafios e É. aprendizados. Eu tive que desenvolver muito a escuta, a resiliência, de você ouvir, de você entender ali o ecossistema, de você primeiro chegar, ouvir, entender como as coisas funcionam. Eu tive que ir para a pista abastecer carro, porque eu tive que provar que eu sabia fazer, né? Essa menina chegou aí achando que sabe tudo, que faz e acontece, não sabe nem como que é a relação que é aqui, ó, né? Onde acontecem as coisas. Então eu fui lá aprender como funciona um carro, aprender onde que coloca o óleo, que horas que troca o óleo do carro,
que é isso, quais são os fluidos, né? Tudo isso, a diferença de um carro de outro, que o frentista está ali sendo desafiado, o que ele precisa também. Esse olhar humano, que é uma característica muito da liderança feminina também, né? Esse olhar humano, que você vai ali alinhando as expectativas, as metas, né? Favorecendo o ambiente, mudando o ambiente. E assim, em relação ao meu pai, ao meu tio gestores, eu tive que provar que eu sabia fazer, né? E a gente viveu uma grande crise que foi em 2010, eu entrei em 2004. Em 2010, final de 2009, a gente viveu uma grande crise financeira. O mercado como um todo estava ali sendo muito desafiado e a gente cresceu muito, de repente, né, veio aquela crise e foi a hora que eu acredito que foi do meu maior crescimento profissional. Porque ali a gente durou alguns anos essa crise e ali você tem que provar que você sabe fazer. Você tem que pegar, né, pegar para si o problema, dizer vamos lá e realmente se debruçar sobre ele, ter paciência. Ali, assim, eu lembro que meu segundo filho tinha 1 ano, então eu tinha um filho de 3, outro de 1. Aí é sempre quem está com você, eu falo muito isso, assim, as pessoas, né? Quem está do seu lado? Quem que tá ali enquanto você está ali, né, mirando para frente, quem está cobrindo as suas costas? Então, assim, seja o marido, os familiares, o time que está com você, né? Então, eu acho que foi isso, Grazi. Olha, Tati, você falou algumas coisas aqui que são segredo dessa, principalmente de uma sucessão bem feita. E você falou, Grazi, eu cheguei e eu escutei, eu fui abastecer. Porque se você tivesse chegado com aquela ideia de Votorantim, né? Aquela coisa de. Você estava com a ideia, mas você falou qual que é o contexto. Sim. Porque é aí que as coisas se perdem. Porque eu não entendo o contexto. Sim. E esse olhar humanizado. E no meio, às vezes a pessoa pensa no meio da crise, né? Como se manter no meio da crise? Foi o teu maior Sim. crescimento. Então, isso tudo, a gente nem entrou no tema, vamos entrar no tema que são os diferenciais desse mercado extremamente competitivo, mas você já deu vários insights aqui que eu vejo, Tati, em todas as grandes empresas familiares, que é o respeito à família, o respeito a quem veio antes, isso é ordem. Você respeitou quem estava lá, não só seu pai, Sim. todos os profissionais, o frentista. Você entendeu o contexto que tem aqui para hoje. Eu vou inovar, eu vou trazer coisa nova. Mas primeiro eu entendo. E você falou, eu peguei para mim. É a autorresponsabilidade que a gente fala tanto. Não é o mercado, não é o que está acontecendo fora. Está em crise, nós estamos no caos. Mas o que eu faço para sair do caos? Que sou eu. Foca no seu, né? Foca no seu, no que está no seu controle. Esquece o resto. É isso. Olha, Tati, talvez essa seja uma das maiores dicas, é o que a gente mais trabalha com os clientes aqui na profundidade, é foca no seu, porque a gente fica perdido com um negócio aqui, um negócio ali, e a gente dissipa energia. Eu sempre digo, menos é mais. Menos é mais. E você falou um ponto extremamente importante. Quem está com você? Tanto nos bastidores, ali nas costas, né, te empurrando, como você, foi isso que você disse, né, Tati? Cobrindo as costas onde você não tá, né? Onde você não tá. E aí cai num ponto extremamente importante também, que você falou, a mulher tem esse olhar. Talvez a mulher queira se masculinizar para parecer o homem, não é isso. Você, com a sua docilidade, você é extremamente doce, tá? Né? Essa coisa assim, você atrai todo mundo que está perto. Né? Lembra quando a gente se conheceu no curso do Raul? Nossa, aquela coisa, aquele brilho, aquele desenvolvimento, aquela leveza de ser mulher somente. Forte, com conhecimento, preparada, mas sem agredir, só acolhendo. E talvez esse seja um dos maiores diferenciais disso.
Faz sentido, Tati? Muito sentido. E não foi assim, né? Não foi sempre assim. Não. Não. Eu senti muito, sofri muito essa questão de preconceito, de realmente você sentir que você fala, não, peraí, eu tenho que fazer como um homem, né? Eu tenho que. E não é assim. Ao longo da trajetória, você vê que não, você precisa se colocar no seu lugar de potência, como eu falo, trazendo a sua autenticidade, o eu, você, como você é. Né? E daquela forma, se você, quando a gente é também a gente mesmo, a gente fica mais seguro. E aí a gente se coloca de uma forma muito mais assertiva, você consegue atingir muito mais seus objetivos. Mas não foi sempre assim, Yas, né? Hoje, mais do que nunca, eu brinco com as pessoas, falo, olha, mais do que nunca eu vejo o quanto a gente ainda precisa batalhar, nós, mulheres e as minorias, né? Como é difícil para a gente se posicionar e mostrar nossa competência sem se igualar com o homem ali, sabe? Eu falo assim, sem copiar o que a gente tanto critica. Exatamente, porque quando a gente critica, a gente está falando da gente mesmo, né? Como a gente pode se colocar no lugar de potência. Com quem a Tatiana lá, mãe de 3 filhos, a mulher, tem uma presença forte no campo espiritual, artístico. Como você, assim, você tem vários lugares de Sim, potência sim. e você disse uma coisa que é o essencial, eu não tenho dúvida. É só sendo você Uhum. mesma. É isso aí. Porque às vezes a gente quer copiar o outro. Não tem outra Tatiana no mundo. Tem. Ô, Tatiana, passando por tudo isso, como que tá a Rede Elo hoje? Conta pra gente, assim, quais são, como você se diferencia desse mercado e quem entende do mundo de posto de combustível sabe que é um desafio. Se Tem. você não se diferenciar, se você não tiver as coisas para agregar ali, o negócio não roda, Tem. né? Todos os negócios são os desafios, mas posto de combustível especificamente também tem Tem. esse desafio gigante. Tem. O que vocês estão fazendo para diferenciar nesse mercado? O que são os pontos que você acha que são os mais importantes, Tati? Então, depois dessa crise, né, a gente cresceu em 2019. Aliás, 2017 a gente virou bem a chave, sabe? Eu acreditei muito na marca própria, da gente poder ter mais autonomia, mas a gente não é um modelo de franquia, a gente tinha marcas, a gente foi Ipiranga, Petrobras, e assim como eu acredito, tenho muitas. Eu já tive também uma franquia da Ambev, mas eu aprendi no mercado e falei, bem, agora vamos aplicar isso e começar num posto a própria marca, né? Ah, e a gente chegou a fechar a unidade em Ah, vocês 2012. chegaram a fechar. Quando chegou a crise É, em a gente ficou, 2010, Tati, vocês tinham quantos a pontos? gente tinha 5. E aí a Cinco. gente reduziu para 4. De bandeiras diferentes. Na época eram todos Petrobras. Todos. É. E aí a gente reduziu, teve que fechar uma unidade. A gente teve que realmente reduzir o tamanho, né? Diminuiu mesmo de tamanho, enxugou, né? Teve que enxugar, resolver os problemas. E aí foi um mergulho assim, até na marca própria, sabe? A gente criou a Rede Elo. E aí foi o primeiro posto, Rede Elo. Aí em 2019 a gente abriu outra unidade, que é o Top Sul. 2021, em plena pandemia, né? A gente reinaugurou o posto que a gente tinha fechado lá atrás. Foi uma emoção O muito mesmo grande. posto, Um Tati? posto. Essa parte eu não É. sabia. Gente. Foi uma emoção ímpar para mim, porque um filme passou na minha cabeça. Foi o primeiro posto que meu pai comprou aqui em Juiz de Fora. E, e aí, em 2024, a gente inaugurou o Nina, o posto Nina, que vem aí. O posto Nina, ele veio, eu falo que assim, é uma grande inovação, sabe? Que você vai crescendo, você vai aos poucos e você vai ganhando confiança,
né? E aí falei, agora a gente precisa ali em um lugar super competitivo, né? A gente achando que ia estar meio que sozinho, de repente abrem mais concorrentes ali e num local que não era o mais propício, um terreno que não era o melhor, mas a gente, sabe, eu mergulhei e falei, vamos lá, vamos fazer isso acontecer. E assim, cada dia mais a gente vê que quando você conhece o seu mercado, você sabe, primeiro, conhecimento, não tem jeito, né? Eu acho que é um pilar você conhecer o seu mercado, conhecer as dores do seu cliente. Qual que é a dor de um cliente de posto de gasolina, né? São algumas. Ninguém gosta de entrar para abastecer. Não. E as mulheres, que é um mercado crescente, hoje representa aí menos de 30% dos clientes, tá? Mas é um mercado que cresce cada vez mais e que tem ali um mindset um pouco diferente do masculino, né? Ela traz ali necessidades diferentes, não é um ambiente que ela se sente confortável, não é um ambiente ali que ela se sente acolhida. É um ambiente extremamente masculino, até porque os donos de posse, a maioria são homens. Então, são ambientes projetados e pensados por homens. Tá? E a gente vai replicando aquilo. De repente, você fala: não, peraí, vamos cuidar melhor desse momento? Né? Então, ô Grazi, tá até no nosso guia aí a inovação, é você fazer diferente. A gente não está criando um produto novo, né? A gente está fazendo diferente e vendendo, vamos dizer assim, o mesmo produto. Mas você está inovando a partir do momento que você está fazendo diferente. Então, nosso posicionamento é na prestação de serviço. Muito mais do que vender uma commodity, eu estou prestando um serviço àquele que me escolhe. E aí eu quero ser o melhor. Nesse momento eu quero ser o melhor. Então, assim, é escolher qual dor do cliente você quer resolver e pegar aquilo, sabe, como meta e todo mundo junto para resolver aquele problema. Entendeu? Então, mudar a perspectiva do momento de abastecimento é que o nosso cliente possa se abastecer de energia naquele momento e que seja uma pausa prazerosa, um bom momento para aquele que está ali indo para o trabalho, indo buscar o filho na escola, indo viajar, ou indo visitar alguém num hospital, ou indo, sei lá, fazer um exame, ou ele está ali num dia ruim, acabou de brigar com a esposa, está preocupado com o filho. Então, assim, ele chega ali naquele, vamos dizer assim, naquele vucu-vucu do dia, né? E aí ele fala, nossa, olha, tem que abastecer. E aí, né? Então, assim, entra já com aquela pressa e ali você transformar aquele momento num momento que seja uma pausa prazerosa, um respiro no dia, né? Então, assim, é o jeito que você trata, é olho no olho, sabe? É você fazer a leitura de quem tá ali. Como que essa pessoa tá se sentindo? Ela tá com pressa, ela tá angustiada, ela tá mal-humorada, ela tá, né? E ali você, o frentista, a gente fala muito isso, né? Eu quero que quem tá ali trabalhando com a gente seja ele mesmo. Então, a gente promove muito isso, o autoconhecimento das pessoas, a inteligência emocional para ele conseguir administrar as emoções dele e ali fazer essa conexão com o cliente. Então, cada um no seu lugar de potência, entregando um atendimento único, porque cada ser humano é único, para uma pessoa única. Então, assim, é ali você todo mundo junto entendendo que aquele momento é um momento especial, é um momento único e que a gente faz a diferença na vida do outro.
É isso. Ô, Tati, você falou, olha, eu anotei cinco pontos do jeito Rede Elo de ser aqui. Mas antes de entrar nesses pontos, eu quero voltar um pouquinho no que você falou do olhar do feminino. E Uhum. eu vou te contar uma história. Eu abasteço num posto que é. Abastecia num posto que é 2 quarteirões de casa. Adoro a família, adoro tudo. Mas são os meninos que ficam ali e tem várias famílias. Você tem amizade com um, com o outro, né? Eu, outro dia não, um ano e pouco, entrei e parei no posto de uma outra família que também conheço. E cheguei lá, e a esposa do dono, ela está realmente no negócio, ela ajuda nas compras. Cheguei lá, tinha tudo que eu amo. Chocolate sem açúcar, tinha umas cerejinhas que eu não me lembro o nome, sem açúcar com chocolate, que eu não achava em lugar nenhum, nem mercado aqui na cidade não achava. Cheguei e tinha. Já falei pra moça, ó, já mandei meu CNPJ, falei, ó, já me manda nota, tá? Tati, fez uma diferença que eu falei pra Luiz, eu só abasteço lá agora, por quê? Porque às vezes eu chego tão cansada, eu dou uma volta, porque é do outro lado da cidade, eu dou uma volta, que é do outro lado da cidade, porque eu sempre passo lá, sabe aquela hora que você chega cansada? Foi o que você falou, aquela pausa. Então esse olhar diferenciado da Luísa trouxe sabe, um detalhe? E aí eu tava conversando com o filho outro dia, falei, nossa, tem de tudo que você quiser aqui. São detalhes, né, Sim. Tati? E ele falou, nossa, Graça, você sabe que lançou tal sorvete? E aí a gente ia comprar assim, todo mundo fala, ah, não vende o mercado. Mas a gente compra. Você sabe que tem uma cliente que ela vem todo mês e leva todos? Ela falou que é o único lugar que ela acha. Quer dizer, olha, me arrepia. Então, assim, porque você está pensando em todos os clientes, né? Você está atendendo cada um como único, que é o que você faz aí. E Sim. você disse muito do conhecimento, conhecer o conhecimento, a dor do cliente e essa coisa desse olhar feminino, desse trazer esse detalhe que não tem como a gente falar que o homem consegue, ele não consegue, gente. Vocês vão me desculpar, os cérebros são diferentes, as visões são diferentes. Então, esse olhar refinado do ser, do cuidado, faz toda a diferença. Você concorda comigo, Tati? Total. A mulher, ela, sendo mãe ou não, aqui a gente não está entrando nesse âmbito. A mulher nasceu para cuidar, né? Ela tem essa característica. Ela cuida. Ela tem esse olhar assim, sempre atenta ao ambiente, às pessoas. Então, ela tá ali vendo o que está precisando ser feito para que a coisa flua de uma forma harmônica, né? E a gente está nessa volta de experiências, né? De como trazer uma experiência nova. Isso, Você faz tanta coisa que eu quero que você conta depois, assim, porque é muita coisa diferente. Trazer essa experiência que o que o mundo está gritando agora, isso. Tati. Eu até tenho pesquisado muito sobre isso, tá na inovação. A gente está até lançando agora, semana que vem, um jogo relâmpago para os nossos clientes. Eu estou dando spoiler aqui da próxima campanha. Olha, gente, olha as práticas já, e vai anotando. Mas é um jogo de tabuleiro, né, que o cliente vai jogar o dado e ele tira cartas com perguntas sobre a nossa cidade para ver se ele vai conhecer, se ele conhece bem. E ali, se ele acertar, ele tira a carta prêmio. Então, assim, é a experiência física, né? É uma tendência hoje de uma volta ao outro, a essa conexão verdadeira, essa calma que a gente está precisando ter, esse olhar para dentro, essa volta ao simples, ao natural, não é? A sustentabilidade. E também, Grazi, uma coisa muito pós-pandemia, os clientes querem saber que empresa é essa, né? O que que ela faz? Como que ela cuida aqui dos funcionários, da comunidade onde ela está? Será que o que ela está falando, ela está fazendo? Ou esse selo aí de qualidade, como é que funciona isso, né? Tá aí só para vender, só para fazer uma propaganda, ou é de fato um processo que existe? Então, assim,
Todo mundo quer saber da onde que veio essa camisa, da onde que, sabe, quem faz esse bolo, né? Esse cuidado com o processo como um todo. Então, a gente tem muito esse cuidado com a comunidade onde a gente está inserido. A gente está fazendo parcerias, já vem fazendo parcerias com instituições sérias para a gente poder apoiar essas instituições, né? A gente acabou de fazer uma parceria de arrecadação de ração para pets, para animais de famílias em vulnerabilidade, né? Tem também um grupo de mulheres que sofrem violência doméstica, que a gente está começando a desenvolver um projeto juntos. Então, assim, são várias frentes para a gente poder, de fato, fazer a diferença e estar integrado, né, Grazi? Olha, são pequenos detalhes, aí eu vou voltar ao assunto da gente cuidar do feminino. Quando a gente fala que o futuro é feminino, é que não é que é das mulheres, é dessa energia feminina do cuidado, que tem a ver com o amor. E o mercado, e por isso que a gente tem tantas mulheres adoecidas, o mercado nos convida, e os homens também, Uhum. nos convida a todo momento essa agressividade, a Sim, produtividade, e é tanta coisa que você acaba se perdendo. Quando a gente fala que o futuro da liderança é feminino, o futuro da liderança é desse cuidado, do acolhimento, de como trazer o amor em vez do medo. sim. Já teve vezes, Tati, de eu perguntar nome em empresas da pessoa, a hora que eu chego, a pessoa assusta. Por quê? Já acha que vai reclamar. É uma cultura tanto de ódio, de raiva. E aí não tem quem resolva um problema de uma empresa dessa se esse DNA do cuidado não tiver no dono. Uhum. Porque você trouxe aqui os pontos que eu anotei, os 7 na sua fala. Primeiro, as pessoas têm que se conhecer. O que eu faço de melhor para eu aplicar esse melhor ali, nesse momento. E como que eu cuido das minhas emoções? Porque nossa vida é um caos, nós somos cheios de problema. Imagina quantos funcionários vocês têm hoje, Tati, nos 8 A pontos. gente tem em torno de 80 funcionários. E aí que chegam, aí fala pessoal e profissional não se Uhum. separa. E quando às vezes um cliente chega, e quantos clientes passam por lá, que às vezes você dá uma patada, se tiver assim, eu que tenho esse instinto, quem tem essa coisa, assim, é um desafio, porque às vezes você chega assim e a pessoa tá achando que é com Sim, ela. Se ela não tiver inteligência emocional para falar, ó, não é, isso não é meu, é dele, fica com você. A minha função aqui sim, é te atender da melhor forma, que tem a ver com o jeito elo de sim. ser. Fazer conexões verdadeiras, sem mimimi. O que acontece muito nas empresas? Não tem conexão verdadeira porque ninguém está sabendo de nada, ninguém sabe o que está acontecendo. Então a verdade nunca chega no ouvido da Tatiana. Sim. Ah, nunca chega no ouvido do dono. Está sempre um caos, mas onde está o caos? Porque não tem verdade. Ponto que você falou, lugar de potência, que tem a ver com autoconhecimento. Que meu lugar é aqui no Uhum. posto. É nesse lugar que eu tenho que permanecer. E um atendimento único para uma pessoa única. Gente, anotem isso, que isso é o segredo da inovação. Porque às vezes a gente acha que a inovação é trazer uma tecnologia. É, Tá ótimo, nós vamos usar, mas atendimento único para pessoa única. O nosso tema que a gente vem trazendo, que está muito forte no nosso segundo evento, nosso tema de 2024 é: você é único e sua empresa é única. Não tem outra coisa. Seja você, seja feliz. isso. A gente está com a pauta, né, da NR1 agora. É, Como eu levo felicidade, como eu levo saúde. Gente, não tem outro jeito. A gente só traz saúde, felicidade para um lugar se a gente consegue deixar a pessoa ser ela mesmo. Dentro da cultura da Rede Elo, quem sou eu? Essa pauta tem que ser tratada com muito carinho é, e a gente só consegue isso se a gente tiver esse ponto. entendi. E você falou, né? Não, você falou uma coisa que é super importante. Todos juntos. Os 80 pessoas são um só. Rede Elo. Isso é muito Então, a pessoa difícil, que né, trabalha Grazi? Isso é um desafio e tanto. E assim, muito, porque eu não consigo enxergar o lugar do outro. Mas como que você supra esse desafio? nossa, olha, eu tenho um grande parceiro que é meu irmão, né? Meu irmão, você conheceu ele também, o Eduardo. Ele tá ali e o lugar de potência dele é justamente o comercial.
né? Essa Ele é coisa. muito comercial, Eduardo, né? Ele é muito comunicativo e muito. A gente é muito alinhado nesse ponto de criar conexões, né? A gente, então, assim, dá certo por isso, que a gente é muito alinhado nisso. Em querer ser fator de soma para aquele que passa pela nossa vida. Então, assim, a gente não tem como ficar de olhos fechados para o problema que o nosso funcionário está passando. Às vezes o que ele precisa é de conversar, né? É de desabafar, é de um lugar de escuta, né? Você olhar e falar, você não está bem, né? Então, assim, como alinhar isso para todos os times, de todos os postos, terem a mesma forma de atender, olha, é um grande desafio. E aí, assim, eu Como que acredito vocês muito fazem isso, Tati? treinamento. Não tem jeito, tem que treinar, tem que ter feedback, tem que ter. A gente tem uma vez por semana, é né? Que é o feedback individual com o Uhum. líder do posto. Então, ali você ressalta o que a pessoa está fazendo de bom, as conquistas que ela fez ao longo da semana e os desafios dela, onde ela precisa melhorar. E aí, ela que vai trazer a solução, junto, claro, com o líder, mas ela que vai trazer essa solução. E na semana seguinte, ela tem que prestar conta daquilo. Olha, então, lembra que você se comprometeu em sorrir mais, em oferecer os itens gratuitos, em oferecer o nosso aplicativo, melhorar a argumentação de forma. Então, eu vejo que nesse ponto aqui você ainda não avançou. E aí? Né? Então, assim, não adianta o tempo todo tá ali aparando as arestas, né? Assim, motivando. A gente tem que ter também. Não tem como você ter funcionários melhores do que o seu concorrente se você também não paga melhor. Se você não reconhece, se você não remunera, né? Se você não tem ali um plano de metas e a pessoa ter uma participação naquele ganho, vocês ganharem juntos. E eu passei a fazer estamos fazendo diferente, né? E antes a gente a meta não estava atrelada à meta do posto, a meta individual. Então, assim, de uns tempos para cá, a participação dele é maior, mas se nós batemos a meta, se o posto, todos batem a meta, né? Então, isso gera também uma ajuda ali uns com os outros. Ele, só com a Oi, venda Tati? dele, né? E aí é que alimenta o todo, porque às vezes a pessoa fica muito dinheiro na mesa, né, Tati? Pelo cuidado. Por quê? Porque cultura é escovar os dentes todos os dias, Nossa, todos os dias, todos os dias, isso. todos os Todos os dias. dias. Como que eu alimento isso? Todos os Todos os dias. dias, todos os dias. Né? Porque vai ter desafio todos os dias, mas você falou, a gente faz a reunião de alinhamento. Não tem como. Sim, Se você não tiver esse alinhamento, as coisas vão se passando. Nossa, todo dia a gente acorda para apagar incêndio. E aí essa coisa dos desafios de ouvir o outro, porque às vezes são tão bobinha que a pessoa fica brava, né, Tati? Uma coisinha ela acha que sim, e às vezes a gente perde uma relação por detalhezinhos que não foram falados. sim. Comunicação E clara, aí né? é o maior É, problema das empresas, é a comunicação. Porque você pede uma coisa, o outro entende outra, e aí você fala uma coisa, o outro fica magoado que não tem nada a ver. Isso é um caos. Então, isso só se resolve com um alinhamento. é, E é deixar a pessoa trazer a solução, porque quem está lá no posto é o líder, que é o que você dá autonomia para ele. Se você não der autonomia, sim, como que as pessoas funcionam? Então, gente, tem segredos aqui na prática da Tati. É tanta teoria que a gente sim, fala, mas nada como a sim, prática. E cobrar, né, Tati? Porque se você fala, delega e também você não verifica depois sim, se foi feito ou não, como que a gente faz isso? Que é o feedback que a gente fala sim. tanto, E que é funciona. constante dia a dia, mas que é também um E uma outra alinhamento. coisa é você também, todos os dias, você mostrar o desempenho da pessoa todo dia, todo dia. Então, nossa meta ali
do trimestre, do mês, 100. Quanto que eu tenho que fazer por dia? E aí todo dia você solta, ó, olha o ranking, a venda, pá, 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 pá. E todos os dias o líder já vai lá, olha, poxa, ontem o que que aconteceu? Sua venda ontem não foi legal, né? O que que houve? Vambora, vamos lá, acredito em você e tal. Não só assim essa parte, tem a parte, aí é um indivíduo, né? Da motivação Cada um. e também do treinamento técnico, porque às vezes falta ali um conhecimento técnico de como ele vencer a barreira do não, como ele vencer ali, né, o não do cliente, como ele ser ágil e conseguir também melhorar o ticket médio dele, né? Então, assim, e eu falo, Grazi, são muitas coisas para gente olhar, mas você tem que escolher. E eu vejo que a gente está melhorando a nossa eficiência, escolhendo, planejando o ano antes, sabe? Definindo muito claro, assim, poucas coisas para você fazer bem feito. Então, não adianta você querer resolver todos os problemas de uma vez. Você vai pegar o seu problema maior, a sua dor maior, e focar, ter um plano de ação claro para isso, né? E essa coisa de comunicar, você monta esse esquema, comunica bem e vai controlando aquilo ao longo do tempo, né? Ao longo daquele período. Você falou o segredo do sucesso aí, gente. É uma aula de Ah, MBA na prática. Planeja, mostra, porque às vezes você faz um planejamento sim, gigante que o cliente não olha. Como que vai ter resultado? sim. Não tem, tem que estar todo dia ali a mostra. Como que vocês fazem isso na Rede Elo, Tati? Isso é feito, de que forma é feito isso Então, diariamente? Como gente, chega a esses a gente resultados? faz, no final do ano, junta os líderes, né? Faz aquela avaliação do ano, identifica o que foi bom, o que ficou para fazer e qual é a necessidade do momento. Porque às vezes a sua necessidade é crescer, outras vezes a sua necessidade é fidelizar, ou arrumar a casa, né? Organizar, porque você está ali crescendo desorganizadamente. Às vezes o desafio é gerar caixa para a empresa. Então, assim, você tem que entender qual que é o seu momento agora, hoje, e todos juntos ali, você vai naquela escuta de cada um e vamos traçar aqui vamos pegar as três dores maiores, assim, vamos focar nisso, né? As outras coisas vão ficar para depois, né? Claro que você tem que ajustar ali, porque você está em pleno voo e aí aparecem né, as novidades, as coisas que estão fora do seu controle. Mas a gente está buscando muito, igual esse ano, a gente está focando muito nas pessoas, da gestão ali, do time de vendas, sabe? Esse passo a passo. Então, assim, para isso a gente montou todo um esquema, né? Para a gente realmente validar nosso atendimento. Então, contratamos cliente oculto, por exemplo. Né? Ali ele mede as nossas ações, se a gente está sendo assertivo, se não está. Né? Fazer ali uma avaliação, uma escuta dos nossos funcionários. A gente está nesse processo de ouvir, né? E aí tem muitas técnicas que a gente pode aplicar para a pessoa ter um lugar que ela fala, sem, não precisa saber que ela que está falando, para a gente poder também ser assertivo. Então, a gente está muito nesse alinhamento do processo ali, gestão de pessoas alinhado com venda, né? Quando a pessoa entra na empresa, esse treinamento, sabe? Ela entrar e se sentir única também, sabe? Então, assim, a gente criou agora, né? Todo um processo de treinamento para a pessoa. Você para tudo para receber esse novo colaborador, para você acolher, mostrar o que que a gente espera dele. É aquela coisa, olha, o que eu espero de você é isso, 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 né? Qual é o nosso objetivo? Então,
é um alinhamento claro ali de expectativa e treinamento. Então, ele tem que ser treinado antes de ir lá começar a trabalhar, antes dele abastecer. Então, ali ele tem uma carta de boas-vindas. Ele ganha lá a garrafinha dele, né? Ganha esse espaço de acolhimento, sabe? E aí depois você vai aplicando. Olha, em 30 dias a gente senta de novo e vê, né? E alinha de novo. Então, é muito essa coisa mão na massa mesmo, né? Não tem milagre. E aí que a gente se perde, né, Sim. Tati? É todo dia, toda hora, todo momento. Você falou lá atrás, quando eu falei que você trouxe 7 dicas só na sua primeira fala, você falou assim, cada um tem que fazer o impacto que faz no mundo. E tem a ver com o propósito da Rede Elo. E você começou falando isso. E como é importante a gente ter o propósito pessoal alinhado, entender o nosso impacto da empresa para o mundo. Parece uma bobeira, mas isso faz toda a diferença. Ele não está só abastecendo meu carro, Tati. Faz sentido isso? Total. Total. E aí, uma coisa assim, que quando eu ouvi tem uma empresa que que é considerada, né, uma das 100 melhores para se trabalhar aí no Brasil, falando assim, eu preciso saber qual é a meta de vida do meu colaborador. Exatamente. Então, assim, é muito sobre como você faz essa contratação, quem você escolhe e quem é essa pessoa, a meta dele, para ele chegar na meta dele, como que ele na Rede Elo vai chegar na meta dele. Porque se ele não Exatamente. entender que o lugar que ele está trabalhando é um lugar que vai ajudá-lo a chegar lá, ele não se entrega de verdade. Ele está ali, né? Só ali esperando uma outra oportunidade melhor. Exatamente. Por isso que esse tal pertencimento só cria se estiver super alinhado. Porque tem gente, eu me lembro uma reunião de diagnóstico que a gente fez numa empresa gigante e a pessoa estava lá desde o começo, fazia 40 anos, Uhum. um diretor comercial, um vendedor. E aí ele falou: Olha, eu quero ficar na minha posição de vendedor, é o melhor vendedor. Ele não queria subir, então você tem que entender o que é o propósito de vida dele também. Porque ele não quer ser o diretor do comercial. E às vezes você força a pessoa a ser uma coisa que ela não quer. Sim. Ele falava para mim: Eu só quero vender. Eu tô aqui junto desde o começo, quando tinha 9 funcionários, hoje tem 4.500, mas eu não quero gerir isso. Já é muita responsabilidade. Então a gente tem que ir ao lugar de potência que você acabou de dizer, Sim. Tati. É. E essa ajuda também, né? Eu acho que o RH ele toma cada vez mais força dentro de uma empresa, né? Essa avaliação de cada um, em que momento que tá, e como as pessoas estão se adoecendo. Ano passado a gente identificou isso, falou, olha, meu Deus, o que está acontecendo? Um monte de afastamento, de falta ou de depressão, ansiedade, crise de pânico. É uma loucura o que está acontecendo. E eu acho também, Grazi, para gente que é empreendedor, líder, esse massacre que a gente sofreu nos últimos tempos, gestão de alta performance, como que eu Olha, consigo muito fazer bem. mais com o mesmo tempo? Então, assim, isso também gera uma ansiedade na gente, se a gente não entende o que de fato é isso, né? E aí você sempre fica frustrado, porque parece que você nunca chegou lá, parece que você, sabe, falou, nossa, eu faço e não consigo, né? E a gente não olha para o que está certo. A gente trabalha muito isso com o cliente, Tati, de fazer ele enxergar o quanto ele cresceu e a pessoa ali dentro enxergar o tanto ela cresceu. Porque, por que as pessoas adoecem? Porque a gente está olhando naquele detalhezinho que é muito pequeno e a gente esquece do que a gente fez de certo. Sim, Essa sim. lembrança do que tem certo e como faz bem para a empresa. Eu tenho certeza, Tati, que a Rede Elo cura o mundo, eu não tenho outras dúvidas. A inspiração tem o propósito de construir um mundo melhor para pessoas Sim. melhores. E eu tenho certeza que você, essa tua chegada, isso, tem 80 pessoas e todos que passam aí, todos os envolvidos,
mudando o mundo. Não tem outro caminho para a gente acabar com essas doenças se não for trazendo a potência de cada um dentro da empresa, que é onde a gente passa a maior parte do tempo, tá? Te faz sentido? Total. É o caminho do amor, né? É o que nutre a gente. É a gente ver que a gente está sendo útil, sabe? A gente está sendo útil, a gente está ajudando a construir. Como que a gente se sente bem quando você vê o outro dizendo: Nossa, foi tão bom conversar com você. Poxa, aqui, ó. Então, minha filha que estava precisando de tal coisa, consegui. Nossa, que alívio. Então, assim, você vê a conquista da pessoa, né? Às vezes ela comprar a casa própria dela, que era o sonho, ou poder trazer os pais para morar com ela. Enfim, são tantas coisas diferentes, né? Poder pagar a faculdade do filho, ou a pessoa que às vezes quer se desenvolver, porque tem que ter vontade de se desenvolver também, né? Tem que ter, porque ninguém, você não consegue fazer isso com o outro, né, Tati? A pessoa tem que pedir isso Sim, também, né? Tem que ter essa vontade. E esse é o desafio, a gente entender que a gente pode, né? Eu, dentro da empresa, como que eu posso crescer na Rede Elo? Quem quer ser na tem, Rede Elo? Que foi o que a gente começou lá. tem. E é muito isso, eu acho que eu acredito numa gestão que delega, né? Que desenvolve as pessoas. Quanto mais desenvolvido está o time, melhor ele é. Eu ainda falei ontem com um líder de time, falando assim, falou, olha, a sua média vai melhorar, né? A partir do momento que todos estejam juntos ali, porque não adianta você ter assim, metade do time arrasando um resultado muito maravilhoso e tendo outros que estão ali puxando para baixo, que estão, né? Então, esse desafio de puxar o time para cima. E também, Grazi, uma coisa que funciona muito é pegar aquele funcionário que está se destacando em algum ponto e colocar ele para dar treinamento para o time, para outro time, sobre aquilo, a forma, como você está fazendo, como você chegou lá, conta pra gente. Além de motivá-lo, você também mostra para o time que eles são ali uma célula viva, né? Eles estão fazendo acontecer, eles são reconhecidos. E assim, é quem está fazendo ali de igual para igual, te dando um resultado que você está buscando e te ensinando na prática, né? O que a pessoa fez. Na prática, Tati, eu tinha uma grande empresa, estava implantando a faculdade corporativa, e aí trouxe ator. Eu falei, por favor, gente, tem que pegar o cara que está ali, ele que tem que fazer parte, ele já sabe, ele tem que ensinar os outros. Olha que economia, olha que. Assim, você imagina uma pessoa se vendo ali? Então, assim, a pessoa é outra coisa. A gente está aqui para servir, não é, Sim, Tati? sim, E a gente só serve quando a gente enxerga a nossa vida, o resultado que a gente dá no mundo. com certeza. Tati, quantas práticas? Ó, a gente já passou 10 minutos, a gente ficaria horas aqui falando, porque Ficaria tantas mesmo, práticas. Grazi. Tati, você é um antro de amor. A Rede Elo, o que vocês fazem, o seu irmão e você, essa coisa dessa conexão que vocês têm, de papéis definidos, o carinho que um tem com o outro, né? Que no meio do caos vamos nos acolher e vamos fazer acontecer juntos, cada um no seu lugar de potência. Isso. Isso faz toda a diferença. Sim, olha, eu já anotei muitas coisas assim, porque tudo eu brinco assim, na prática, se a gente conseguir ler nas entrelinhas o que está em todas as teorias, se fazem com quem está conectado com a fonte. Sim. Essa conexão. Não sei, você está caminhando aí para finalizar, mas essa coisa do equilíbrio também, né, Grazi? Você conseguir ali o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Isso daí, se você não consegue, você realmente, né, pifa. Tem ali, fica doente ou desmotivado, enfim. Isso é um desafio. Tem mais alguma coisa que você quer pontuar antes da gente terminar, Tati, que é extremamente importante de prática que você faz aí para se diferenciar desse mercado que é Eu tão sou desafiador? daquelas, né, que abastece na concorrência.
Eu abasteço meu carro, vou abastecendo e vou avaliando como que tá também a concorrência para a gente poder ali estar sempre atento e se destacando. Mas eu acho que é isso, ô Grazi, eu acho que é a gente buscar conhecimento, mas a gente também acreditar no nosso potencial e colocar isso em ação com calma, uma coisa de cada vez, sabe? Vamos ter mais calma. Assim, hoje eu vejo nisso a importância de menos. Menos é mais. Menos é mais. E esse, Tati, é o nosso maior ponto a ser trabalhado hoje. Menos é mais. Quando a gente fala de autoconhecimento ou de trazer uma. A pessoa acha que você vai ter mais ferramenta e quer mais respira. É menos. É o que eu vou tirar da minha É agenda. isso. O que eu não vou fazer esse Que eu ano. O que eu não posso quero. deixar de fazer, né? A gestão do tempo. Isso daí, assim, gestão do tempo, nossa, é um negócio que eu procuro aprender e ainda aplico, melhora, mas ainda é um desafio, né? Mas é isso, que É eu não porque posso deixar de fazer. Tati, porque todo dia é aprendizado. A gente começou a live de um jeito, a gente está encerrando do outro, porque a gente se faz novo a cada troca. Sim. E esse é o nosso maior desafio. A gente está aprendendo a todo momento. Ô, Tati, e para finalizar aqui com as nossas 3 perguntas, eu gostaria de saber, na sua opinião, o que é mais importante para a vida pessoal do empreendedor? O que é mais importante na tua visão, Tati? Eu acho que é esse cuidado com a sua espiritualidade, sabe? Essa conversa que a gente tem, que você tem que ter, cada um na sua religião, na sua crença, mas assim, essa conversa com Deus, né? Com essa grandeza, assim, para você escutar também, sabe? Você se escutar e você escutar essa mensagem para entender se você está alinhado ali com o que você quer da vida, é o que você está fazendo. Não é? Todos os dias, assim, fazer aquela oração, avaliar, igual Santo Agostinho tanto nos ensinou, né? Avaliar como foi meu dia. Quais foram meus acertos? Quais foram meus erros? Eu fui melhor do que eu fui ontem? E amanhã, o que que eu vou ajustar? O que que eu vou fazer, né, para ser melhor que eu fui hoje? Ah, hoje eu falhei ali, não tive um tempo com meu filho. Então amanhã eu vou criar esse momento. Né? Onde que você entender, se ajustar, você ajusta os ponteiros, né? Então, E esse, para esse, mim é esse, fundamental. mo- esse momento de refazimento é fundamental. Jogar o chicote fora, né, Tatiana? Porque a gente fez o que a gente pôde, mas olha quanto melhorou. Porque todo dia a gente vai sair. Eu falo sempre, liga o botão da percepção, se perceba. Porque todo dia a gente sai do caminho. Entra no ciclo vicioso, do medo. Como a gente volta para o ciclo do amor, de Deus, da espiritualidade, da conexão, que é o virtuoso, Sim. escovando os dentes todos os dias. É, Você acabou de dizer, alimentando essa espiritualidade todos os dias. E a gente alimenta também com autoconhecimento. sem dúvida. Ô, Tati, o que é o ponto mais importante para os relacionamentos? Já que a vida é feita nos relacionamentos com o outro. É. A convivência, ela é ali que é o lugar de encontro com o outro, né? E com a gente mesmo. A gente só se reconhece quando a gente está ali em contato com o outro. Eu acredito que seja essa vontade de aprender com o outro, de realmente sair de si e olhar quem está na nossa frente, seja ele quem for, né? Parar e prestar atenção no outro, ver o que que ele está precisando, o que que ele tem para me ensinar, o que que essa relação nesse momento tem ali para contribuir. Então, eu acho que é isso, é buscar essa verdade no outro, né? E sempre assim, olhar o lado bom daquela pessoa, o que que ela tem para me ensinar.
focar naquilo. Então, assim, às vezes a pessoa tem um defeito que te irrita ou que você vamos focar no que a pessoa tem, porque todo mundo traz algo de bom para nos ensinar. Então, eu acredito muito nisso, porque um bom empreendedor é aquele também, não tem como ele não ter boas relações, ele não criar network, né? E aí, nossa, quantas vezes as relações valem mais que dinheiro, né? Você tá ali, tem alguém que sabe fazer, tem alguém que consegue te ajudar, tem alguém que pode te dar o caminho naquele momento, que pode contribuir, né? Te ajudar naquela situação. Acho que é isso. Isso só se faz com a vontade, como você disse. E qual que é o ponto mais importante para o negócio, que não pode faltar no negócio, Tati? Eu acho que a gente tem que ter muito claro onde que a gente quer chegar, sabe? É aquela coisa do planejamento estratégico mesmo. É o começo de tudo, né? E a gente tem que se voltar para isso. Volta e meia você tem que fazer esse retorno e falar: peraí, onde eu quero chegar? Né? O que que eu quero? Como que eu quero que a minha empresa seja reconhecida? Como que. O que que eu quero entregar? Então, assim, esse planejamento estratégico aliado ao seu lugar de potência ali, o que você pode entregar, né? Você não tem como dar errado, porque né, você desenhou, viu qual que é a dor principal do cliente. Porque também não é uma coisa, né? É um pacotinho ali. Você tem que entender qual é a dor que você quer resolver. Então, assim, identificar, né, o que você quer resolver. Não que você se apaixonou. Não na solução que você se apaixonou. Não é isso. O que é necessário fazer. E é isso, é confiar e entender que as pessoas têm que estar no centro de tudo, né? Quem faz acontecer são sempre pessoas. Tati, muito obrigada. Um abraço para o seu irmão. Eu vou desativar os comentários aqui para a gente tirar uma foto, sorria. Porque realmente, assim, ó, vale ouvir de novo essa live, porque tem, assim, todos os segredos. E eu vou destacar uma coisa aqui que é o essencial, que às vezes as pessoas se perdem, que foi o ponto que você falou do planejamento estratégico. Se a gente não tiver um planejamento, tá ali alinhado, quem somos, qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão, o que, que a gente faz, como a gente faz, a nossa visão, onde a gente quer chegar, alicerçado por esses valores e desenhado o nosso jeito de ser, nosso jeito de... As coisas se perdem a todo momento, porque a gente é convidado a isso a todo momento. Sim, sim. Muito obrigada, Tati. Te espero aqui no Noroeste e que a gente continue juntas aqui, mesmo longe, no nosso conselho, né, Isso Tati? aí. Prazer enorme estar aqui. Espero ter contribuído também para quem participou, para quem vai participar aí depois, né? Ouvindo. E vamos juntos, porque empreender é só para os fortes, né, Grazi? Meu Deus! Não, tem que ser muito forte. Olha, Nesse muito você país, tem. né, no país nosso amado Brasil, mas como é difícil empreender aqui. Então, tem que querer muito. Olha, e tem sido, Tati, realmente assim, um grande presente as suas lives. 78 lives, assim, na prática, assim, validando tudo aquilo que a gente traz na teoria para o cliente. A semana que vem a gente vai ter uma história também bem bonita da Isabela, da chocolateria da Isa, uma pessoa aqui da cidade de Votuporanga, que a avó era boleira e ela que está conseguindo agora, depois, na terceira geração, trazer esse sonho, né? Trazer essa coisa com tanto mais forte. Então a gente aguarda vocês às 8h08. Nós trocamos o horário da live agora às 8h08. E essa live vai estar disponível para vocês no YouTube, no Spotify e um resumo também para a gente lá no Inspire Blog. Obrigada, Tati. Obrigada a você, Grazi, Muito vocês. café, muito pão de Ah, queijo. sim, não pode faltar. Um beijo, tchau, pessoal. Tchau, tchau.